Boa noite, boa noite. Estamos aqui para mais uma reflexão baseada no livro do Rick Warren, Uma Vida com Propósito. E hoje o nosso tema é Crescendo por Meio da Tentação. Desejo que você esteja muito bem, que você esteja pronto ou pelo menos aberto para entender, para poder ampliar a sua consciência, poder entender, permitir mais uma sementinha ser plantada na sua mente, para germinar no seu coração, para que você que esteja interessado em começar a pensar, se você já está aqui é porque você está aberto para pensar sobre o seu propósito de vida. Meu nome é Leonice Alerte, sou terapeuta da alma feminina, mentora de microempresárias que querem realmente fazer o seu negócio prosperar a partir do momento que clarificar o seu propósito. Então, sou, primeiro, muito grata a Deus pela tua presença, por você estar aqui comigo. Grata a Deus, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo por nos permitir estar aqui trazendo essa reflexão para que realmente você consiga ampliar a sua consciência, aumentar o seu conhecimento e querer, entender por qual motivo você está, Deus te colocou aqui neste planeta chamado Terra. Então, como que a gente cresce por meio da tentação? Lá em Tiago 1,12 diz assim: feliz é o homem que não cede e não pratica o mal quando é tentado, porque depois receberá como recompensa a coroa da vida de Deus, a coroa que Deus prometeu àqueles que o amam. Tiago 1,12. Então, como que tem sido isso? Qual é o teu entendimento sobre esse tema, sobre esse assunto, sobre essa verdade? Porque toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Toda. Então, no caminho do amadurecimento espiritual, que nós já vemos conversando há dias e ontem foi bem mais específico, até mesmo a tentação se torna um degrau. Ao invés de ser uma pedra de tropeço, quando você começa a perceber que é uma oportunidade, tanto para fazer a coisa certa, quanto para agir de maneira errada. Então, a tentação, ela apenas apresenta uma escolha. Embora ela seja a principal arma do Satanás para destruir, nos destruir. Então, Deus quer utilizá-la para nos fortalecer. Então, toda vez que você escolhe fazer o bem, em vez de pecar, está desenvolvendo o caráter de Cristo, do qual nós já temos conversado, sobre como aumentar, como praticar, para poder ficar resistente ao pecado. Então, vamos pensar da seguinte forma, Para compreender melhor isso, vamos pensar primeiro. Uma das primeiras coisas que deve ser feita é identificar quais são as qualidades do caráter de Cristo. Quais são como que eu consigo identificar isso? Então, uma das coisas, das coisas mais concisas que estão descritas é o fruto do Espírito. Então, lá em Gálatas dá uma clareza melhor sobre isso quando está escrito assim, Gálatas 5, 22 e 23 diz assim: quando o Espírito Santo controla a nossa vida, ele produz os seguintes frutos em nós: o amor, a alegria, a paz, a paciência, a bondade, a benignidade, a fidelidade, a mansidão e o domínio próprio. Então, essas 9 qualidades são uma expansão do grande mandamento que constitui, uma bela descrição de Jesus Cristo.
ele concentra de modo muito perfeito numa única pessoa o amor, a alegria, a paciência e todas as outras virtudes mencionadas. Ter o fruto do Espírito Santo é ser semelhante a Cristo. Você já havia pensado nisso? Como é que você percebe, né, essa situação? Você já havia pensado que os frutos do Espírito está expresso o quê? O caráter de Cristo. Mas vamos pensar da seguinte forma: como o Espírito Santo produz em sua vida e em minha vida esse fruto com 9 qualidades? Será que ele cria de modo instantâneo? Será que um dia, ao você se levantar pela manhã, você será repentinamente abastecido de forma plena com essas características? Não, não é assim. O fruto sempre se desenvolve e amadurece lentamente. É como um fruto de qualquer planta. Não nasce da noite para o dia. Aparece o fruto hoje, amanhã ele já está maduro e pronto para ser consumido. Existe o quê? Um processo. E sobre isso a gente já falou nos capítulos anteriores, né? Que tudo é de forma lenta. E como todo fruto, o que precisa ser feito, né, para que ele cresça? Vamos pensar numa planta. Ela precisa ter os sais minerais, ela precisa ter um espaço, ter raízes, ela precisa ter sol, precisa ter água, para ela poder, para o fruto poder ir o quê? Se desenvolvendo, crescendo. Então vamos pensar um pouquinho. Deus desenvolve o Espírito Santo em minha vida, em sua vida, permitindo que nós possamos vivenciar situações nas quais será tentado a exteriorizar uma qualidade exatamente oposta. O desenvolvimento do caráter sempre envolve uma escolha, e a tentação propicia essa oportunidade. Vamos pensar. Por exemplo, Deus nos ensina a amar, colocando pessoas desagradáveis ao nosso redor. Amar pessoas desagradáveis e ainda por cima, né, pensa, nós precisamos amar essas pessoas, né? É fácil você amar pessoas agradáveis, né? Mas e as desagradáveis? Quando é fácil eu amar as pessoas que são agradáveis a mim, tranquilo. Mas quando eu preciso amar aquelas pessoas que muitas vezes é difícil, como que a gente faz, né? Então, o que Deus nos ensina? O Senhor nos ensina a verdadeira alegria no meio da aflição. Quando o quê? Quando nos voltamos para Ele. Então, a felicidade depende de circunstâncias externas, mas a alegria fundamenta-se no relacionamento com Deus. Tá fazendo sentido para você? Você está conseguindo acompanhar, ter esse entendimento? Seja bem-vinda, minha irmã, que bom ter você aqui. Vamos ver se o som está saindo melhor. Compartilha aí comigo, né? Se o som não tá bom, o que nós podemos fazer para melhorar esse som? Só me dá o feedback aí. Né? Se você não está ouvindo bem, o que acontece? Me diz se melhorou, tá bom? Vamos continuar aqui. Então, continuando, né? Como que a gente, né? O Senhor, Deus, promove a verdadeira paz dentro de nós. Não fazendo com que tudo saia como planejamos, mas permitindo períodos de confusão e insegurança. Qualquer um de nós podemos nos sentir tranquilo observando um belo pôr do sol, por exemplo, ou relaxando durante as férias, mas aprendemos a verdadeira paz quando optamos por confiar em Deus em situações nas quais somos tentados a ceder a preocupações e medo.
Da mesma forma, a paciência é desenvolvida em situações nas quais somos forçados a esperar ou enfrentar, enfrentar algum problema. Então, quando nós precisamos ser resistentes, é dessa forma que a gente aprende a resistir à tentação. Faz sentido para ti? Tá entendendo isso? Será que Deixa eu ver o que pode estar acontecendo que o som não está saindo. Vamos ver aí, me diz se melhorou. Voltou? Ótimo, que bom. Fico feliz com isso, obrigada pelo feedback aí. Então vamos entender como que Deus, digamos assim, nos educa, nos ensina. Porque Ele recorre a situações opostas de cada fruto para nos permitir escolher. São 9 frutos do Espírito. Então, para que a gente consiga realmente crescer e aprender, vão acontecer situações na minha vida, na sua vida, para que a gente, se você tem consciência disso, para você resistir, para você se fortalecer. Por quê? Porque Deus, Ele sempre vai fazer isso, né? Para que a gente seja mais forte. Então, nós não podemos afirmar que é bom sem jamais ser tentado pelo mal. Então, Deus desenvolve o fruto do Espírito em minha vida e em sua vida, permitindo que nós sempre vamos vivenciar situações nas quais seremos tentados a expressar. Espero que esteja fazendo sentido para você, que venha contribuir para o teu crescimento, essa reflexão no dia de hoje. Por exemplo, vamos pensar na integridade. Como que ela é construída? A integridade, se a gente conseguir derrotar a tentação da desonestidade, eu construo a integridade. Por exemplo, a humildade. Quando que a humildade ela cresce? Quando recusamos ser arrogantes. A perseverança, por exemplo. Ela se desenvolve sempre que resistimos à tentação de desistir. Então, cada vez que nós encontramos, conseguimos derrotar uma tentação, nós nos tornamos um pouco mais semelhantes a Jesus. Vê se isso você consegue entender e perceber o quanto que isso vai nos fortalecendo. E muitas vezes quando acontece alguma coisa na vida da gente, o que a gente faz? A gente recorre, pede, não que seja proibido, mas a gente esquece. Por isso que eu tenho falado aqui a importância de você conhecer, você saber, Então vamos pensar assim, hoje, como a tentação se manifesta na tua vida, na minha vida? Então, assim, é bom saber, uma das coisas, para você saber como resistir a isso. É bom saber que Satanás, ele é absolutamente previsível. Ele tem usado a mesma estratégia e os velhos truques desde que o mundo foi criado. Todas as tentações seguem um padrão idêntico. E é por isso que Paulo declara, lá em 2 Coríntios 2:11, ele diz assim, estamos bem familiarizados com os seus esquemas malignos. E a Bíblia ensina que a tentação, ela segue um processo de 4 etapas, que Satanás fez uso tanto da tentação de Adão e Eva, quanto na de Jesus. Vamos entender um pouquinho mais isso. A primeira etapa, que Satanás, a primeira etapa da tentação que ele usou para Adão e usou para Jesus, é um desejo que existe dentro de cada ser humano. Vamos pensar. Pode ser um desejo pecaminoso, como da vingança, ou de controlar os outros. Pode ser um desejo normal e legítimo, como o de ser amado, ser valorizado e sentir prazer. A tentação começa quando Satanás sugere. E como que ele sugere isso? Como que a gente
que ele nos usa através do quê? Do pensamento. Ele sugere que você e eu, a gente ceda, olha só, a um desejo maléfico, ou realize um desejo legítimo da maneira errada e na hora errada. Vamos entender isso. Então, cuidado com os atalhos. Frequentemente são tentações. Satanás sussurra: você merece isso, você deve, você deve ter isso agora. Será emocionante, gratificante e fará com que você se sinta melhor. Olha como é que é. Então, como através dos pensamentos. Por isso, vigiai e orai. Vamos continuar aqui para não sair muito fora, mas para você entender. Então, nós costumamos primeiro pensar que a tentação ela está ao nosso redor. Mas Deus disse que ela começa dentro de nós. Vamos entender. Se você não tiver o desejo interiorizado, a tentação não tem como atraí-lo. Ela sempre começa na mente, não por meio de circunstâncias. Jesus já disse: pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro. Olha só. E tornam o homem impuro. Aonde que está escrito isso? Lá em Mateus 7:21. E Tiago afirma que existe um exército inteiro de maus desejos dentro de cada um de nós. Leia Tiago 4:1 para você entender melhor o que está escrito aqui. Vamos lá, lembram que eram 4 dúvidas. Vamos para a segunda, 4 etapas que o Satanás nos tenta. Como diz a palavra, ele é muito previsível. Então, agora o desejo é o primeiro, agora a dúvida. O Satanás tenta nos fazer duvidar do que Deus disse sobre o pecado. Aí a gente entra, ele nos faz pensar: será que é mesmo errado? Será que Deus realmente proibiu fazer isso? Não é possível que Deus tenha proibido isso para o outro povo em outra época, e não para nós, não para mim agora. Deus não quer que eu seja feliz? Olha só. E olha o que a Bíblia adverte. Cuidado, não deixem os maus pensamentos e as dúvidas levarem algum de vocês a se afastar do Deus vivo. Lá em Hebreus 3:2. Dá uma olhadinha lá se você tiver dúvida. Vamos para a terceira etapa, que é o quê? O engano. Satanás é capaz de falar a verdade. Ele não tem essa capacidade de falar a verdade. Por isso é chamado o quê? O pai da mentira. Onde está escrito? Lá em João 8:44. Tudo que ele disser será falso, ou nada além de meia verdade. Ele oferece a mentira em substituição ao que Deus já diz em sua palavra. Satanás diz: você não vai morrer. Você será mais sábio do que Deus. Você pode não ser punido por isso. Ninguém vai saber. Isso vai resolver seus problemas. Além do mais, todos estão fazendo isso. É um pecado insignificante, mas um pecadinho é como uma gravidez recente. Acabará aparecendo. Então ele procura nos enganar de todas as formas. A quarta etapa é a desobediência. Nós acabamos agindo de acordo com a ideia que vinha cogitando na mente. Vamos pensar isso, como que é? O que começou como uma ideia, nasce como uma conduta. Você cede a qualquer coisa que chamar a sua atenção. Acredita nas mentiras do Satanás e cai na armadilha sobre o qual
Tiago já nos alerta. As pessoas são tentadas quando são atraídas e enganadas pelos seus próprios maus desejos. Então, esses desejos fazem com que o pecado nasça. E o pecado, quando já maduro, produz a morte. Não se engane, meus queridos irmãos. Olha só. Lá, Tiago 1, 14 e 16. Beleza. Já entendemos essas 4 etapas que Satanás usa para nos tentar, nos desvirtuar da verdade. Agora, o que eu preciso fazer para superar a tentação? Você já pensou nisso? Primeiro eu preciso compreender como que a tentação se manifesta. Quando eu tiver essa compreensão, e aí eu vou entender alguns passos que são necessários para superá-la. Vamos entender ali como é que a gente vai funcionar. Como que eu vou entender isso? Que além desses processos que a gente já leu, as 4 etapas, então de que forma que eu posso estar ligado para entender se é tentação ou não é? Uma das coisas que, se você tem essa clareza, já vai te tornar um pouco mais resistente. Vai criando essa musculatura para conseguir resistir. Uma das primeiras coisas é recusar a ser intimidado. Por quem? Como? Vamos entender aqui. Muitos cristãos são aterrorizados e aviltados por pensamentos tentadores, sentindo-se culpados por não estarem, fora do alcance da tentação. Eles sentem vergonha pelo simples fato de terem sido tentados, sinal de que não entendem o verdadeiro significado de maturidade espiritual. Por quê? Nós jamais vamos nos livrar da tentação. Por isso que nós precisamos entender como se tornar resistentes. Se livrar, infelizmente não, Mas vamos entender aqui um pouquinho mais. Em certo sentido, você até pode considerar a tentação um elogio. Satanás não precisa tentar aqueles que já fazem a vontade dele, pois já lhe pertence. A tentação é um indício de que Satanás odeia você, mas não é um sinal de fraqueza de uma vida profana. Isso também faz parte da nossa natureza, pois somos humanos e vivemos num mundo destituído de Deus. Não fique surpreso, abalado ou intimidado por isso. Seja realista quanto à inevitabilidade da tentação, pois nós jamais poderemos evitá-la completamente. A Bíblia diz, quando chega a tentação, mas não se chega a tentação. Paulo orienta, lembre-se de que as tentações que surgem na vida de vocês não são diferentes das que os outros enfrentam. 1 Coríntios 10, 13, está escrito isso. Vamos entender, um pouco mais. Eu espero que essa sementinha esteja sendo plantada aí no seu coração. Então, assim, ser tentado não é pecado. Jesus sofreu tentação, embora nunca tenha cometido pecado. Está lá em Hebreus 4,15. A tentação, ela só se torna pecado quando você se entrega a ela. Vamos pensar aqui um pouquinho. Lutero afirmava, não podemos evitar que os pássaros voem sobre nossa cabeça, mas podemos evitar que eles façam ninhos sobre ela. Então, na verdade, assim, nós não podemos impedir o diabo de nos sugerir pensamentos, mas podemos escolher não assimilá-los ou agir de acordo com eles. Você entende isso? Como que é importante a gente aumentar o nosso conhecimento para entender, você se permitir essa sementinha cair numa terra boa aqui, para começar a germinar e você ter o entendimento. Vamos tentar aqui um exemplo.
Muitos de nós não sabemos a diferença entre atração física ou excitação sexual e sensualidade. Não são as mesmas coisas. Deus fez de cada um de nós um ser sexuado. E isso é bom. Atração e excitação são reações naturais e espontâneas. Por exemplo, uma inclinação afetiva concedida, né? Essa é uma inclinação afetiva concedida por Deus, como resposta à beleza física. Já a lascívia é uma atitude deliberada do desejo. É uma escolha de comprometer sua mente com algo que a gente gostaria de fazer com o nosso corpo. Então vamos entender um pouquinho mais. Nós podemos nos sentir atraído, até mesmo excitado, sem escolher praticar a lascívia ou pecar pela lascívia. Os homens cristãos, principalmente, sentem-se culpados quando os hormônios, né, que foram concedidos por Deus, exercem o devido efeito fisiológico. Quando reparam uma mulher, por exemplo, atraente, presumem que isso já é lascívia e se sentem envergonhados e muitas vezes o quê? Culpados. No entanto, a atração não equivale ao desejo sexual ilícito, até que você comece a insistir nisso. Faz sentido para você? Tá tendo clareza? Tá tendo clareza disso? Consegue entender como é que funciona? Então assim, vamos um pouquinho mais além. Na verdade, quanto mais próximo de Deus nós ficamos, mais Satanás se esforça para nos tentar. Então, no instante em que você se torna filho de Deus, Satanás, como assassino de aluguel, fecha um contrato para acabar com você. E você agora é inimigo, por isso conspira para sua derrocada. Por isso que somos muito mais tentados. Então, entendendo isso. Porque muitas vezes, enquanto estamos orando, Satanás sugere um pensamento mau ou bizarro, apenas para nos distrair e nos envergonhar. Então, nós não devemos ficar assustados ou envergonhados com isso. Nós temos que entender que Satanás teme as nossas orações e tentará de tudo para nos interromper. Então, em vez de ficar se condenando com indignação do tipo, como pude pensar uma coisa dessa? Considere isso como uma distração provocada por Satanás e volte imediatamente a se concentrar em Deus. Então, compreendeu a forma que você vai reagir? E você só vai dar conta de fazer isso como? Se você realmente entender, compreender o que eu estou aqui, né, explicando para você, trazendo a informação que o Rick Warren ele conseguiu colocar nesse livro. Outra coisa que ele diz assim, ó, reconheça o seu padrão de tentação e prepare-se. Como isso? Então, há situações que vão nos deixar mais vulnerável à tentação do que outras. Algumas circunstâncias nos farão tropeçar quase que imediatamente, enquanto outras não incomodarão muito. São situações preparadas para atacar os nossos pontos fracos. E nós precisamos o quê? Também saber identificá-los, pois Satanás certamente os conhece. Ele sabe exatamente o que pode fazer, o que pode nos fazer cair incessantemente para cercá-lo com essa circunstância. Olha o que Pedro adverte lá em 1 Pedro 5,8. Ele diz assim, ó, estejam sempre atentos. O diabo está querendo atacar e não quer outra coisa senão apanhar vocês desprevenidos. Então, nós precisamos só conhecer. E hoje eu espero que você esteja realmente aqui ampliando mais a sua consciência, entendendo um pouquinho mais e para ficar o quê? Mais preparado, aumentar a sua musculatura espiritual, seu entendimento. Então, para você entender isso e de que forma se fortalecer, faça algumas perguntas quando você perceber que pode estar passando, né, prestes ou vivenciando uma tentação. Daí pensar assim, quando eu sou mais tentado?
Em que dia da semana? Isso em qualquer coisa que você entenda que você está sendo tentado. A que hora do dia isso acontece? Em que lugar sou mais tentado? No trabalho? Em casa? Na casa do vizinho? No bar? No aeroporto? No hotel fora da cidade? Pergunte, quem está comigo nos momentos em que eu sou mais tentado? Amigos? Colegas de trabalho? Uma multidão de estranhos? Sou mais tentado quando estou só? Pergunte também, como normalmente estou me sentindo quando sou mais tentado? Então, muitas vezes pode ser quando estamos cansados, solitários, entediados, deprimidos ou sob pressão. Ou talvez quando estamos magoados, zangados, preocupados. Ou ainda após um grande sucesso ou um momento de enlevo espiritual. Preste atenção que não é só nos momentos ruins, né, que isso pode acontecer. Agora vamos entender de que forma que pode se identificar, né, o seu padrão de tentação. E com isso, conseguir se preparar, a fim de evitar tais situações, tanto quanto possível. A Bíblia nos adverte continuamente em nos prevenirmos para enfrentar a tentação. De que forma? Ó, tem várias passagens bíblicas. Mateus 26:41, Efésios 6:10, 1 Tessalonicenses 5:6-8, 1 Pedro 1:13, Pedro 4:7, Pedro 5:8, e Paulo também já advertia. Não deem ao diabo oportunidade para tentar vocês. Lá em Efésios 4:27. Então, um planejamento prudente reduz a tentação. Siga o conselho de Provérbios. Pense bem no que você vai fazer. Evite o mal e caminhe sempre em frente. Não se desvie nem um só passo do caminho certo. Provérbios 4:26 e 27 está escrito isso. O povo de Deus evita os maus caminhos e se protege, observando o lugar por onde vai. Provérbios 16:17. E outro jeito da gente fazer isso qual é? Pedir ajuda a Deus. Exatamente. Se eu não estou dando conta de ser resistente ao pecado, eu preciso pegar ajuda com quem realmente pode me ajudar. Então, o céu tem uma linha direta de 24 horas para emergências. Para você, em qualquer momento, você pode pedir socorro. Então, o que Deus quer que nós pedimos ajuda quando percebemos que a tentação está muito forte. Ele diz lá em Salmo 50:15, e clamem a mim no dia da angústia, eu o livrarei, e você me honrará. Né? Então, como que a gente faz isso? Por exemplo, muitas vezes, né, esse tipo de conexão é como um exemplo do micro-ondas, né? Porque é rápido e objetivo. É um socorro. Quando bate a tentação, você não tem tempo para uma conversa longa com Deus. Simplesmente clama por socorro. Davi, Daniel, Pedro, Paulo e milhões de outros cristãos fazem esse tipo de oração instantânea, pedindo ajuda na hora da aflição. E você, como que você faz isso? Então, olha só, é socorro mesmo. Então, o que a Bíblia garante sobre isso, né? Sobre o nosso pedido de socorro, que será ouvido? Porque Jesus se compadece da nossa luta. Ele enfrentou as mesmas tentações que nos afligem hoje. Cristo compreende as nossas fraquezas, pois ele enfrentou as mesmas tentações que nós enfrentamos e que ainda não tenha cometido pecado. Ele enfrentou as mesmas tentações e ele não tinha pecado como nós temos. Aonde que está escrito isso? Lá em Hebreus 4:15. Então, se Deus está aguardando para nos ajudar e derrotar as tentações, por que não pedimos ajuda com mais frequência? Falando com franqueza.
Às vezes não queremos ser ajudados. Queremos ceder à tentação, embora saibamos que é errado. Olha só. É nesse momento que achamos que sabemos mais do que Deus e que sabemos o que é melhor para nós. Olha como nos enganamos. Em outras ocasiões, ficamos envergonhados de pedir o auxílio divino, porque continuamos a ceder à mesma tentação repetida várias vezes. Deus, porém, jamais se irrita, se aborrece ou perde a paciência se continuamos recorrendo a Ele. O que a Bíblia diz? Tenhamos confiança e cheguemos perto do trono divino, onde está a graça de Deus. Ali receberemos misericórdia e encontraremos graça sempre que precisarmos de ajuda. Olha só o que está escrito lá em Hebreus 4,16. Então, o amor de Deus não se esgota e sua paciência permanece para sempre. Se você tiver que clamar pela ajuda de Deus 1000 vezes por dia, a fim de derrotar uma tentação em particular, Ele ainda estará ansioso por lhe demonstrar misericórdia e graça. Então, apresente, corajosamente diante de Deus. Peça-lhe força para fazer a coisa certa e depois espere que Ele proverá. Então, as tentações mantêm-nos dependentes de Deus, se eu tenho esse entendimento. Assim como as raízes crescem mais forte quando o vento sopra contra a árvore, nós nos tornamos mais semelhantes a Jesus toda vez que enfrentamos uma tentação. Quando você tropeça, o que certamente ocorre? Isso, não representa o fim. Em vez de ceder ou desistir, busque a Deus. Confie que Ele te ajudará. E lembre-se da recompensa que espera por nós, que está lá em Tiago 1,12. Quando as pessoas são tentadas e ainda continuam fortes, devem ficar felizes. Depois de provada a sua fé, Deus as recompensará com vida para sempre. Olha que promessa. Olha que profundo isso, meus queridos. Então, eu espero que você que tenha me acompanhado até aqui tenha realmente conseguido, conforme está lá em Romanos 12:2, pelo conhecimento, tenha deixado essas sementes, esses pensamentos entrar nos seus pensamentos e deixa ir para o seu coração para que você consiga entender, clarificar um pouquinho mais qual é o seu propósito de vida. Para você refletir hoje e até amanhã, toda tentação é uma oportunidade para fazer o bem. Sim. Leia Tiago 1,12. Até todo o capítulo 1 para você entender. Olha a promessa que diz assim, Deus abençoa as pessoas que pacientemente suportam a provação. No final, receberão a coroa da vida que Deus prometeu a todos que o amam. Para você pensar, até amanhã, Que atributo do caráter do cristão posso desenvolver para derrotar minha maior tentação? Quais são os atributos do caráter cristão? Pensa lá os 9 dons do Espírito Santo, os frutos do Espírito Santo. Pense nisso, para que você consiga realmente se fortalecer e ficar resistente ao pecado. Então, agradeça a Deus a presença do Espírito Santo, que realmente toque no seu coração, na sua mente, porque é Ele que tem o poder de nos convencer. Mas se você está ouvindo, se você está pronto para ampliar um pouco mais a sua consciência, para viver o que é bom, perfeito e agradável que Deus tem para nós, assista mais uma vez esse vídeo, reflita, compartilhe comigo suas dúvidas para que possamos crescer juntos. Muito obrigado pela tua presença aqui comigo, pela tua companhia. Que Deus continue abençoando e ampliando a tua consciência cada vez mais, te convencendo,
de quão é importante resistir às tentações. Muito obrigada pela tua presença. Beijo, beijo. Até amanhã.